Olá, minha gente, que alegria nos reencontrarmos nessa série que tem sido uma bênção para todos nós, pelo menos para a gente gravando e imagino que para você que está assistindo também. Assim esperamos. A arte de recomeçar. Chegamos ao sexto dia da criação. Para você que ainda não adquiriu o livro, fica a dica. Esse é um livro de um padre italiano chamado Fábio Rossini e o padre, com a experiência dele na vida pastoral, com os conhecimentos também na psicologia, o padre consegue fazer um caminho iluminativo na minha e na sua vida sobre essa esperança, esse desejo, essa vontade de recomeçar, né? Mergulhar na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, para entender, à medida que Deus foi criando todas as coisas, também pode recriar algo novo na minha e na sua vida hoje. Dito isto, para ficar bem claro, o sexto dia, minha gente, nós vamos dividir em duas partes, né? Vou fazer uma, Padre Pedro vai fazer a segunda parte, né? A gente vai complementar-se para que você possa ter uma boa experiência desse tema tão caro para nós. Se eu pudesse dar um spoiler do que este dia quer dizer, ou seja, uma prévia, né? Uma síntese do que o sexto dia da criação quer dizer para mim e para você, morrer, é preciso morrer para dar frutos. Se a gente fosse fazer um resumo do resumo, seria isso, mas é claro, vamos investir um tempo para falar sobre esse tema, porque esse, minha gente, é, no sexto dia da criação, o dia do dom da humilhação. Que ninguém quer, mas a gente precisa viver a experiência da humilhação a partir de Cristo. A partir do Pai, a partir do Espírito Santo de Deus, porque senão, se a gente rejeita muitas vezes a humilhação, caímos no risco da minha e da sua vida ser infrutífera, deixar de ser fértil, deixar de ser uma árvore que gera sombra e frutos para quem precisa descansar nela. Enfim, se você está com a tua Bíblia, eu vou ler rapidamente aqui 2 versículos do livro do Gênesis, capítulo 1, estamos, né, o tempo todo com esse capítulo, versículos 24 e 25. Preste atenção. Deus disse que a terra produza seres vivos. Preste atenção nisso, que a terra produza seres vivos, segundo a sua espécie. Animais domésticos, répteis e feras, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gênesis 1, capítulo 1, versículos 24 e 25. Queria chamar a atenção tua nesse momento, porque já que vamos falar do dom da humilhação, a gente precisa ir na raiz. O que quer dizer humilhação? Humus. Calma, vamos por partes, né? Você percebeu que essa palavra, ela diz assim, produza a terra, né, os seres viventes, né? Ou seja, a vida vem da terra, minha gente, né? Só que a gente pouco para perceber essa realidade, né? E se a gente fosse mais a fundo, né? Se a gente fosse pegar o nome do primeiro homem, né? Do Adão. Sabia que Adão, se a gente fosse na etimologia da palavra, né? Desse termo, do nome Adão, quer dizer justamente isso. Terra, solo, né? Deus toca o nosso solo, né? Deus faz novidades maravilhosas no nosso solo, mas enfim, não é exatamente disso que nós queremos falar. Se Adão, preste atenção, ele vai de ser vivo ao pó, Cristo, na minha e na sua vida e na história da humanidade inteira, ele é aquele que começa do pó. Imagina aí a Sexta-feira Santa, né? Aliás, podemos inclusive, já que temos aqui a liberdade de falar sobre isso, você sabe que na quarta-feira de cinzas, eu e você receberemos cinzas, né, sobre a nossa fronte. Cristo é aquele que começa do pó e vai do pó à ressurreição. Olha a
potência disso, né? Para você que eventualmente vive circunstâncias, parece que você tá, a gente brinca assim, né? Eu tô o pó, eu tô numa situação muito precária, muito difícil, né? Eu tô só o pó. Pois é, talvez nessas circunstâncias o Senhor queira dizer para mim e para você, daí pode brotar ressurreição. A quaresma começa justamente na quarta-feira de cinzas para dizer isso para mim e para você. Agora veja, estamos falando aqui de recomeçar, Deus começa a criar todas as coisas e os seres viventes a partir da terra. Aí eu falei para você de Adão, e o nome de Adão quer dizer isso, solo, terra. Eu não sei se você sabe, mas existe um fenômeno ou um processo vital nas plantas, né? Chamado marcescência. É uma palavra estranha, né? E talvez quem trabalha com isso possa me corrigir com muita liberdade também, se eu eventualmente estiver falando alguma coisa errada aqui. Mas a semente, ela perece, ela morre, ela é amassada, ela é de alguma forma triturada por aqueles micro-organismos que existem ali naquela terra, né? E é justamente quando isso acontece, quando menos se espera que algo vá brotar dali, é que aquela semente ela vai sendo transfigurada. Guarde essa palavra também, né? Transfiguração. Quando você pensa que aquela semente morreu, não, tem vida nova brotando dela, né? Aquilo que parece desastre na minha e na tua vida, acredite, pode se tornar Páscoa. Tome posse disso. Dessa realidade da tua vida, não sei o que você está vivendo hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mas aquilo que parece um desastre pode se tornar Páscoa na tua vida. Passagem, né? É Deus que se manifesta. A humilhação, e é aqui que nós estamos, né? Humus, terra, a humilhação, esse processo de, às vezes, ser ali quase que corroído por aquilo que a gente não quer, né? Ser humilhado é o lugar primário do crescimento. Ou seja, se a gente fosse traduzir em outras palavras, humilhação é a oportunidade para homens e mulheres de fé crescerem, progredirem do vício para a virtude. Caramba! Agora, tem dois tipos de humilhação, né? E a gente precisa também ter clareza disso. Aquela que a gente merece, a grande maioria das vezes é essa que a gente precisa enfrentar, e eventualmente aquelas que a gente não merece, que por sinal são as mais preciosas, vai dizer o Padre Rosini, né? Aquelas que a gente merece, eu sei, minha gente, dói, né? Dói a humilhação, né? Porque mexe com o nosso orgulho. O que realmente dói na humilhação é quando a gente tem o nosso orgulho ferido, né? E o real, ele dói para quem está fora da realidade. Enfim, isso aqui é só um aceno daquilo que você pode se aprofundar mais nessa literatura tão rica. Agora, e aquela que aquele sofrimento, ou seja, aquela humilhação em que a gente percebe que não merece? Ela é mais preciosa porque ela é injusta. Claro, cuidado com o vitimismo, porque às vezes se a gente mergulhar bem a fundo, a gente vai descobrir que tem humilhação que a gente tem ali a nossa parcela de responsabilidade nela, né? E separe bem culpa de arrependimento. Eu vi que eu nem usei o termo culpa aqui, né? No meu caso. A nossa história, minha gente, sempre e em todo caso, se a gente for mergulhar bem a fundo nela, uma história de salvação, porque Deus quer se manifestar na sua história em particular, e é maduro, é ousado quem ousa entrar pela porta estreita da humilhação. Não está na moda falar sobre isso. Não está. É por isso que os cristãos precisam ser muito autênticos, verdadeiros, né? Deus colocou os maiores presentes da minha vida, da sua vida, nas mãos das pessoas que eventualmente mais os feriram. Pega a tua história nas mãos hoje e vê se isso não faz sentido. Os maiores tesouros, né, os maiores presentes da minha e da tua vida, eles brotaram das mãos daquelas pessoas que mais nos machucaram. Deus não desperdiça nada, gente. Deus é artista, né? É artesão da humanidade. Não é raro usar de uma coisa desordenada, né? E de uma humilhação, inclusive,
para colocar a minha e a sua vida nos eixos. Na vida espiritual, o homem precisa saber valorizar as humilhações. E tá tudo bem ser humilhado. Mesmo que mexa com o meu e com o seu orgulho, né? Se a gente não aceita, a gente nunca vai começar a progredir na vida espiritual, no autoconhecimento, né? Como é que eu reajo diante das circunstâncias? Por vezes, é bom fazer memória de todas as vezes que a vida nos colocou no nosso lugar, inclusive fazendo uso da humilhação. E é bom que a gente seja colocado, eventualmente, no nosso lugar. Quantos bens? Queria terminar com essa pergunta e para dar um gancho para que o Padre Pedro possa continuar o próximo episódio, que é a segunda parte do 6º dia da criação, com outro dom. Calma que a gente vai chegar lá, mas eu gostaria de deixar contigo essa pergunta. Quantos bens as humilhações da vida te trouxeram? Lembre-se que Deus não desperdiça nada. A humilhação, ela nos redimensiona. É como se a gente desse, a partir da experiência da humilhação, ou seja, de entrar em contato com aquilo que às vezes é vergonhoso, inclusive, até mesmo os nossos pecados, ou em muitos casos, sobretudo eles. A humilhação nos redimensiona num salto de qualidade na vida espiritual e na vida interior, no aspecto psicológico do ser. Eu desejo isso para a tua vida. Que nesse tempo da tua história você possa, com muita autoridade e com muita autonomia, com muita liberdade, entenda o que eu vou lhe dizer, morrer para dar frutos, sem medo da humilhação. Tua vida há de ser muito mais gostosa, muito mais cheia de sabor. Deus te cuide e até mais.